Meus amigos, uma declaração aí do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é de prestar atenção. Por que é de prestar atenção? Porque o mineiro, aliás, há uma frase famosa de Nelson Rodrigues em uma peça, uma frase famosa e muito bem humorada, em uma peça chamada Otto Lara Resende, né? Que ele fez um título composto, tem essa primeira parte do nome da peça e depois tem a segunda parte. Ele fez e colocou o nome do seu amigo Otto Lara Resende. Uma brincadeira muito bem, vamos dizer assim, intencionada, uma brincadeira, um gracejo que ele faz com Otto Lara e também com os mineiros. Glorioso povo de Minas Gerais, um dos nossos estados mais tradicionais e mais ricos do ponto de vista cultural. O Brasil sem Minas Gerais não existe, por óbvio não existe. Minas é parte indispensável da nossa história e do nosso modo de ser, os nossos inigualáveis e tão amados mineiros. Um abraço a todos vocês. Muito bem, mas o jeito mineiro na vida e na política já é bastante conhecido na nossa cultura, no nosso folclore político. Muito bem, então o mineiro, essa habilidade do mineiro na política. Então, quando um político mineiro fala alguma coisa, nós temos que assuntar bem, temos que prestar atenção no que diz, por exemplo, agora aí o Romeu Zema. Romeu Zema que tem tido alguns bons acertos na política de Minas Gerais. Eu não estou em Minas, não sou mineiro, mas observo. Provavelmente tem coisas que não agradam os mineiros, eu estou de cá, não sei, mas nada é perfeito. Talvez vocês não tenham tido saudades da administração do Pimentel, não é verdade? Quem tem, parabéns. Por exemplo, na segurança pública, acho que o Zema vem fazendo um bom trabalho. A segurança pública está a cargo do professor Rogério Greco, ex-membro do Ministério Público, ex-procurador de Justiça, né? Professor de todos nós, inclusive, o professor Rogério Greco é um homem bem intencionado e capaz. O professor Rogério Greco tem ajudado bastante o Zema à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Muito bem, porque devo dizer que é importante prestar atenção no que está dizendo o Romeu Zema, numa observação que ele fez sobre uma projeção do nosso cenário político mirando as eleições de 2026, eleições gerais de 2026. Veja, não faz muito tempo, coisa como que uns 30 dias ou um pouquinho a mais, que houve um movimento notado por muitos de alguns fulanos muito afoitos por adiantar, ou por adiantarem, vamos dizer assim, já a escolha da chapa ou do candidato da direita em 2026 para a eleição presidencial. Em Brasília, numa certa casa de um figurão dessas mansões, né, houve uma pesquisa encomendada ao Paraná Pesquisas, e numa determinada mansão, eu acho que foi até daquele ex-senador pelo Piauí, o Ciro Nogueira, o resultado foi entregue a alguns figurões da suposta direita, do suposto centro, nesta casa. Então, governadores, senadores, políticos, caciques, puxa-saquitos de toda a ordem, patrocinadores do sistema, estiveram nesta casa do Ciro Nogueira, nesses comes e bebes em que se apresentavam as parciais dos resultados desta pesquisa de intenção de voto. Bom, supostamente lançaram ali para a população nomes de em cenários diferentes para 2026, vários nomes ali: Ratinho Júnior, Zema, Caiado, Felipe Dávila, etc, 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 para ver, claro, não citaram Bolsonaro, para ver quem, afora membros da família Bolsonaro, teria viabilidade eleitoral para 2026, para a presidência da República, não é? E o Zema parece que passou por lá. Não tenho certeza, mas algumas fontes dizem que passou, outras dizem que ele não foi, etc. Dizem que o Ratinho esteve lá, o Eduardo Leite
derramado lá do Rio Grande do Sul também esteve por lá. Há muitos candidatos para uma vaga só na presidência da República, né? Nós somos um povo muito especial, de pessoas muito especiais, porque todo mundo quer ser presidente da República, né? O pior é que muitas vezes saem das tocas e tomam posse certas criaturas que não seriam presidentes nem de puleiros, e aí estão por aí afora. Bom, o fato é o seguinte: os ares estão mudando, o cenário está, vamos dizer assim, as projeções para cenários internos e externos, ou seja, internacionais, estão mudando. A exemplo deste fôlego para a direita brasileira, para a verdadeira direita brasileira, esse fôlego que pode ocorrer com a agora cada vez mais próxima, se Deus permitir, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Por isso que eu estou falando do jeito mineiro. O Zema deve estar assuntando, tomando um cafezinho, respirando, paciência. Tancredo Neves, que eu não admiro muito, soube ter muita paciência sem colocar os carros às frentes dos bois mineiros por décadas. Né? Soube ter paciência. Se não fosse o mistério de sua morte em 85, teria se tornado presidente da República. Então o Zema talvez esteja chamando o feito à ordem, ou seja, reorganizando a marcha, pelo menos da sua visão pessoal das coisas, esteja reagrupando as suas intenções, as suas ambições políticas, quando passa a ser mais cuidadoso. O que eu estou querendo dizer? Os novos ares, os novos entes que estão soprando, tudo indicam esses novos ares que a candidatura do Bolsonaro, ou na pior das hipóteses, da Michelle Bolsonaro, provavelmente irá se concretizar em 2026. E a do Bolsonaro, que por um simples projeto, uma lei de anistia no Congresso Nacional, pode colocar o Bolsonaro novamente em campo. O Trump vem aí. O Trump vem aí. Nesse sentido, o Zema ele começa um diálogo, mesmo que nesse início apenas um diálogo interno com ele mesmo e com o seu núcleo aí de assessores, não sei, quando ele já começa a reconhecer que de fato talvez não seja a hora dele. Zema diz que Tarcísio é o nome mais forte da direita para 2026. Quando acena para Tarcísio é que ele não quer fazer um movimento tão brusco e hoje em dia, por muitas pessoas, considerado muito abstrato, muito sonhador, muito fantasioso, de que Bolsonaro esteja apto a concorrer em 2026. Mas quando ele já diz de Tarcísio, ele já está fazendo aí, ensaiando esse movimento, talvez de uma busca de uma vaga daqui a pouco no Senado por Minas, e será eleito sem nenhum problema. Zema diz que Tarcísio é o nome mais forte da direita para 2026. A declaração foi feita considerando um cenário sem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem o presidente Jair Bolsonaro. O governador de Minas, diz aqui o Pleno News, Romeu Zema declarou nesta sexta-feira, 19 de julho, que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é o nome mais forte da direita para brigar pelo Palácio do Planalto em 2026. O chefe do Executivo Mineiro opinou diante de um cenário atual onde o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra atualmente. Não significa que a época da eleição estará inelegível. A jornalista Zema comentou o favoritismo do ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, que é o atual governador de Tarcísio. Disse Zema, aspas, hoje com certeza é o Tarcísio, pela relevância do estado de São Paulo. Algumas pesquisas já apontam Tarcísio. O governador de Minas, de acordo com o jornal O Tempo, não descartou uma possível reversão. Olha aí, o Zema não descartou, como eu também não descarto, como muita gente, milhões de brasileiros não descarta. A reversão, a revogação da inelegibilidade de Bolsonaro, colocando Bolsonaro novamente no jogo. A quem entende ser o melhor nome da direita para concorrer em 2026. Ele próprio diz que Bolsonaro é o melhor nome da direita, mais viável. As ruas estão aí a demonstrar. Tomara que Bolsonaro tenha aprendido com os erros.
Ao ser questionado se estaria disposto a ser o candidato da direita apoiado por Bolsonaro para a presidência da República, ele deu uma resposta nada amigável. Disse Zema: se for para chegar lá de pés e mãos amarradas, prefiro que outro vá. Ele está se referindo que se for para chegar apoiado pelo Bolsonaro sem ele ter uma autonomia de presidente, ele está aqui dando uma mineirada também, que o mineiro sabe ser bravo às vezes, né? Ele está dizendo: prefiro que outro vá. Na verdade, Zema está aqui fazendo praticamente um gracejo ou uma retórica nessa resposta, porque no Brasil, que é também um terreno, a política brasileira é um terreno muito fértil, para que isso já tem vários precedentes, onde as criaturas traem os seus criadores políticos, não é? Então, não há um compromisso peremptório, onde o sujeito apoia e você lhe apoia e fala assim: você vai chegar lá, mas quem vai lhe mandar em você sou eu. Tá bom, o sujeito fala: tá certo. Quando chega lá, trai. Muitas vezes trai, né? Nós temos vários e vários e vários exemplos disso. Então, Zema, não sei. Muitas pessoas estão de cabelo em pé, inclusive aí com o Tarcísio em São Paulo, não sabe até que ponto realmente o Tarcísio de fato vai se manter aliado de Bolsonaro de maneira leal, não é? Então o Zema, me parece, com todas essas respostas, inclusive com essa última resposta, que ele claramente está vendo para que lado os ventos estão soprando, que é o lado da revogação dessa decisão que tirou os direitos políticos de Bolsonaro, devolvendo-lhe o direito de ser candidato em 2026. Cada vez mais isso é figura concreto e possível. Zema, então, já se prepara, provavelmente, se for se manter na política, e deve se manter a uma candidatura ao Senado Federal. Dê seu like, deixe um comentário educado, construtivo, inscreva-se no canal.